Boa noite. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo jóia, professor? Tudo bem, e vocês? Bem, como é que foi de feriado? Foi ótimo, graças a Deus. E vocês? Uai, quarentena. Coisa boa, né? Ou coisa ruim? Uai, depende, né? Pra quem continua trabalhando, não é muito bom, não. Eita, esse povo trabalhador demais, né? Tá doido. Fazer o quê, né? E tá certo, é assim mesmo, né, gente? Deixa eu colocar a aula aqui para vocês no site. Tem 13. Podemos começar, gente? Pode, Vamos, né? por favor. Nossa, hoje de manhã o povo tava tão dormindo que é isso? Acontece. Foi difícil hoje de manhã. Os poucos que acordam pra assistir, né? Não, hoje de manhã assistiram 7 alunos só, vocês acreditam? Nossa, muito produtivo. E é farmacologia ainda. Fazer o quê, né? Se os outros já passou. Bom, gente, hoje nós vamos fazer cálculos. Vai ser super divertido, tá? Bem tranquilo, certo? Nós vamos começar a falar. A gente já fez alguns desses cálculos. Vocês lembram quando a gente brincou de densidade, né? Concentração molar, que é a molaridade. Lembra da molaridade? Acho que a molaridade eu não falei para vocês, né? Molaridade. A concentração comum e o título, tá certo? Nós vamos aprender a fazer esses cálculos, né? Do jeito que está na plataforma, tá bem simples, tá bom? Então, não se preocupem que a gente vai fazer com muita tranquilidade, tá bom? Certo? Então, vamos para frente. Bom, a gente está falando de soluções, né? Então, as soluções que nós vamos fazer, porque na farmácia a gente usa muito solução líquida, a gente não usa outros tipos de solução. Então, a gente vai se ater mais às soluções líquidas, tá certo? Então, é muito importante a gente saber fazer preparo de soluções, ok? Bom, a concentração comum é o cálculo mais simples que a gente tem. Concentração, lembrando que numa solução, igual a gente viu na aula passada, a gente tem soluto e solvente. Qual que é a diferença de um para o outro numa mistura? É que o soluto está em menor quantidade e o solvente está em maior quantidade, certo?
A concentração comum, o soluto, nesse caso, nossa, ele vai ser sólido. Então, a gente vai ter o peso dele em gramas, tá certo? E o solvente vai estar líquido. Então, a gente vai sempre fazer o cálculo em litros, tá certo? Então, o que vocês têm que atentar? Para sempre deixar nessas unidades de medida. Se ele te der em outra unidade de medida, você transforma ele para litro ou para gramas, tudo bem? A concentração comum, ela é basicamente a quantidade de massa do soluto em gramas Com vontade de brincar de boneca. Oxi, a minha veio aqui à toa. dividido pelo volume da solução total em litros. Tranquilo? Muito fácil, né, gente? Então, ó, o que lá o livrinho está falando para vocês? Que a concentração pode ser expressa em gramas por litro, gramas por ml, gramas por centímetro cúbico, né? Lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, né? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Só que sempre nós vamos transformar ele para litros, tá certo? Então, por exemplo, a descrição de uma concentração de uma solução aquosa de cloreto de sódio com 20 gramas por litro indica que em uma solução estão contidos 20 gramas, né, por 1 litro de solvente. Tranquilo, né? Quer ver? Vamos fazer um exemplozinho assim. Qual é a concentração comum de uma solução que tem 0,5 gramas em 5 litros de solução, né? Então, a concentração comum não é igual à quantidade de gramas do soluto sobre a quantidade de litros da solução. Então, basicamente, eu vou dividir 0,5 por 5, não é? Então, é só cortar aqui, ó, não é? Cortou aqui, ficou 1. Então, a concentração é 0,1 gramas por litro. Tranquilo, né, gente? A concentração é dada em gramas? Gramas por litro, tá? Concentração é a unidade dupla, né? Ela é a unidade da concentração da quantidade do soluto em volume da solução. Então, a concentração, ela é dada em gramas por litro, tá? Certo? Tem como você explicar de novo? Sim. Então, ó, a concentração é uma medida de quantidade de soluto, que é o que está em menor quantidade da solução, que é a mistura, em um volume total de solvente, tudo bem? Então, eu quero saber quanto de soluto que eu tenho no total de solução. E a unidade de medida que vai dar a nossa é gramas por litro. Então, por exemplo, se eu tenho uma solução que tem 0,5 gramas em 5 litros, eu quero saber qual que é a concentração dessa solução. Então, simplesmente eu vou pegar a quantidade da massa de soluto e dividir pela quantidade de volume da solução. Então, dividindo 0,5 por 5 litros, vai dar 0,1, não é? Depois, se vocês quiserem, vocês fazem na calculadora aí. Então, a concentração comum é 0,1 gramas por litro. O que significa isso? Significa que em cada litro de solução, eu tenho 0,1 gramas de soluto. Tranquilo, gente? Sim. Podemos ir para frente? Então, beleza. Bom,
Agora, a concentração molar, né? A concentração molar, nos dada, ao invés de ser gramas por litro, ela é mol por litro, tá certo? Então, ou é assim, ó, que é um Mzão, ou então mol por litro. Tá certo? Bom, o que é a concentração molar? É o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Então, ao invés de eu calcular a quantidade em gramas, eu vou calcular em número de mols. Vocês lembram o que é número de mols? Lembra que a gente tem que olhar lá na tabela periódica, olhar o peso do Na, olhar o peso do Cl, para saber qual que é o tanto de mol que eu tenho em uma dada quantidade de massa de substância, para determinar quantos mols que ele tem? Vocês lembram que para ter 1 mol, eu tenho que ter 6 vezes 10 a 23 partículas, né? Para ter uma quantidade de 1 mol. Então, por exemplo, vamos lembrar que a gente fazia lá na aulinha. Ó, se a gente olhar o peso lá na tabela periódica do sódio e do NaCl, para a gente saber o número de mols, né? A gente tem que olhar o dos dois. Somando os dois, dá 58,5 U. Certo? O que significa isso? Que é o peso do total do NaCl. Aí lembra que a gente estudava que se eu tenho 58,5 U, para eu ter 1 mol, que são 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou estruturas de NaCl, quantos gramas eu preciso? Se eu tenho 58,5 U, que é o peso do NaCl, para eu ter 1 mol, que são 6 vezes 10 a 23 substâncias, eu preciso de 58,5 gramas. Lembra disso, gente? Sim. Certo? Então, o que é a molaridade? Não é nada mais do que um número de mols sobre o volume, tá certo? Ele aqui, no caso, ó, eles nos deu o volume que está em litros e deu massa, né? Então, eu tenho que transformar essa massa em número de mols. Se eu achei lá o peso na tabela periódica do NaCl, que é 58,5 gramas, você concorda que eu tenho como achar quantos mols eu tenho em 45 gramas? É só fazer uma regrinha de 3, não é? Então, se para ter 1 mol eu preciso de 58,5 gramas, quando eu tiver 45 gramas, quantos mols eu vou ter? X, certo? E aí é só multiplicar, não é? Então, no caso, o valor de mol vai ser, né, 45 dividido por 58,5. Tudo bem até aqui, gente? Certo? A partir daí, eu consigo achar o cálculo. Quer ver? Ó. Então, se em 1 mol de NaCl eu tenho 58,5 gramas, quando eu tiver 45, eu vou ter X, né? Então, 45 dividido por 58,5 dá 0,769 mol. Então, eu já tenho mol, eu já tenho o volume, é só dividir os dois, né? Que aí eu vou achar a molaridade ou concentração molar, que vai dar 1,54 mol por litro. Tranquilo, gente? Sim, está gravando sim, tá, gente? Entendido quanto à concentração molar, gente?
Simplesmente eu vou lá olhar na tabela periódica, descobrir quantos mols tem em uma massa, certo? E aí eu acho o número de mols. Achei o número de mols do soluto, eu vou dividir pelo volume da solução, lembrando que tem que ser em litros. Se tiver em outra unidade, eu tenho que necessariamente passar para litros. Tranquilo, gente? Como a gente já tinha visto o mol antes, acho que vai ficar tranquila essa parte para vocês, né? Sim? Sim. Podemos ir para frente? Sim, pode. Então tá. Densidade. Densidade a gente já aprendeu também, não já? Densidade nos determina o tanto de massa que tem, é uma propriedade física da matéria, né? Então, o tanto de massa que tem sobre um volume total da solução, certo? Só que aí eu já não estou falando densidade de uma substância só, eu estou falando de uma solução, né? Então, aí eu tenho massa da solução sobre volume da solução, tá certo? Então, aqui no caso, ó, viu a diferença de densidade para concentração? A densidade é massa da solução, ok? E volume da solução. Você vai somar soluto mais solvente. Lá na concentração, era massa do soluto sobre o volume da solução, certo? Então, a diferença é isso daqui, ó. A densidade é a massa tanto do solvente quanto do soluto, da solução, e o volume da solução. E ela geralmente ela é dada para a gente em gramas por ml, tá certo? E a concentração é a massa do soluto por volume de solução. E geralmente é gramas por litro. Tudo bem? Só atentem para a unidade. Entenderam a diferença entre concentração comum e densidade? Na densidade, eu tenho a massa tanto do soluto quanto do solvente, dividido pelo volume do soluto e do solvente. Na concentração, eu tenho a massa somente do soluto dividido pelo volume da solução, que é soluto mais solvente. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo bem? Podemos ir para frente? Professora, a massa da solução é dada em grama e o volume da solução em ml? Sim, sim. No caso da densidade, sim. Tá bom? Uhum. Lembrando que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, tá? Que pode estar também nessa determinação de centímetros cúbicos. Tá bom? Tá bom. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, em um frasco, né, que indica que tem 2,1 gramas de solução em 2 ml de solução. Então, ele quer saber a densidade, né? Então, é só dividir massa pelo volume, que vai dar 1,05 gramas por ml. Tudo bem, gente? Sim. Tranquilo, né? Bom, título. O título já é um pouquinho mais abstrato de entender, mas é tranquilo também. Título é um tipo de concentração que relaciona as massas de soluto e de solução, tá? O que a gente não pode errar aqui no título é que o título a gente faz uma razão entre coisas das mesmas unidades de medida. Então, se a massa do título está em gramas do soluto, a massa do soluto e do solvente embaixo, ela também tem que ser em gramas, tá bom? Eu não posso dividir gramas por ml ou então gramas por litro. Então, o título não é nada mais que a proporção do soluto sobre a mistura total, sempre na mesma unidade de medida,
tá certo? E aí eu posso também estipular a concentração, tá certo? Então, por exemplo, o título, eu vou pegar a massa do soluto, pode ser em gramas ou pode ser em ml, e dividir pela massa, ou então a massa ou volume total, né? Do soluto somado à solução, sempre eles na mesma medida. Então, se a massa do soluto estiver em gramas, a massa do soluto e solvente, que é a massa da solução total, né? Ela tem que ser exatamente em gramas. Se eu estou fazendo o título em litros, né? Por exemplo, o volume do soluto em litros, o volume total, né? De soluto mais solvente também tem que ser em litros, tá certo? E aí, se eu quiser saber a porcentagem, é só pegar esse título e multiplicar por 100, tá certo? E aí eu tenho a minha porcentagem. Quer ver um exemplo, gente? Ó, vamos pensar aqui, numa prova, 8 pessoas de 10 acertaram, tiraram 10 na prova, né? Certo? Qual que é a proporção de acerto, né? É 8 por 10, não é? Se eu dividir 8 por 10, dá 0,8, não dá? Uhum. 0,8 é a proporção. Se eu quiser a porcentagem, não é só multiplicar por 100? Multiplicando por 100 dá quanto? 80%. Tranquilo? Então, se a gente for passar isso daqui para um título, vamos supor que eu tenho uma mistura, uma solução que tem 40 gramas, né, de NaCl, por exemplo, né, numa quantidade de 200 gramas de água. 40 não, vamos pôr 50. Certo? Bom, para eu calcular o título disso, é muito simples, né? Eu vou pegar o título, a quantidade de água, não é? A quantidade de água de soluto, que é o NaCl, dividido pela quantidade, pelo peso de soluto mais solvente, né? 50 mais 250. Ou mais 200, perdão, né? De água. Que aí vai nos dar 50 sobre 250. Tranquilo, gente? Sim. 50 sobre 250. Que aí, fazendo os cálculos aí, depois vocês fazem, vai dar 0,2. Tranquilo, gente? Então, o título, ele não tem unidade de medidas, tá certo? E se eu quiser saber a porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, significa que 0,2 vezes 100 vai dar 20, não é? Então, 20% da solução é de NaCl. Tranquilo, né, gente? Beleza? Bom, e também a gente pode fazer a porcentagem, né? A porcentagem é a mesma coisa do título, só que aí lá no exercício ele ensina no livro, texto, ele ensina de outra forma pra gente, né? Do jeito que vocês acharem mais fácil. Quer ver? Vamos ver esse exemplozinho aqui. 30 gramas de cloreto de sódio estiveram dissolvidos em 50 gramas de água. A porcentagem de soluto expressa é da seguinte forma, né? Ele quer saber qual que é a porcentagem de cloreto de sódio, né, numa solução que tem água e cloreto de sódio, certo? Ou vocês fazem por título ou vocês fazem por porcentagem. Quer ver? Por exemplo, qual que é o peso total da solução? É 30 mais 80, não é? Então, 80 gramas de solução é 100%, não é?
quanto que eu tenho de NaCl? Não é 30 gramas? E aí, 30 gramas X. Basicamente isso. Faço uma regrinha de 3, né? E aí a resposta vai dar 37,5%. Beleza? Ou então eu calculo o título e depois multiplico por 100. Qual que vocês acharem melhor. Então, o título não é igual à massa do soluto, que é 30, dividido pela massa do soluto mais a do solvente, Você tem que ganhar, 30 né? Lavar o rosto. mais 50. Pode lavar com de neném. Trinta mais 50 dá 80, né? 30 dividido por 80 dá 0,375. Então, o título é 0,375. Multiplicando por 100, eu acho a porcentagem, que dá 37,5%. Tranquilo, gente? Sim. Muito fácil, né? Vamos para o próximo. Outro exemplo, né, de porcentagem, né? Como podemos preparar uma solução de metanol e água, considerando que a porcentagem do metanol é de 90% do volume, tá certo? Neste caso, observamos que a porcentagem do metanol na solução é 90% em volume, tá certo? Dessa forma, podem ser adicionados 90 ml em 10 ml de água. O volume total será de 10 ml. E o metanol estará presente em 90 partes por 100, que seria a parte de um todo, né? Então, é só você fazer, né? Se 100 ml é 100%, quando eu tiver 90 ml, X%. Tranquilo, né? E aí seria 90% do volume. Certo, gente? Sim. Então, só para a gente resumir, né? Concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução, né? Lembrando que a massa é em gramas, né? O volume é em litros, certo? Sempre deixar nessas duas unidades. E depois, quando vocês terminarem, escrever a unidade da concentração, né? Gramas por litro. O título é a massa do soluto, né? Somado, né? A massa do soluto mais a massa do solvente, tudo bem? A concentração molar é o número de mols. Lembra que o número de mols a gente acha pelo tanto de gramas que tem de soluto, né? Então, esse volume aqui é em mol, tá certo? E o volume sempre é em litros, tá? Se tiver em ml, transforma para litros, tá certo? E a densidade, a diferença da concentração é que é massa da solução e não do soluto, dividido pelo volume da solução, tudo bem? E geralmente é em gramas por centímetros cúbicos ou em gramas por ml. Tranquilo, gente? Certo? Professora, então a concentração molar, sempre na questão vai dar o valor uma massa para a gente estar achando a quantidade de mol? Quer dizer, da Geralmente grama. geralmente é. E aí o que você faz? Pela massa, né, você acha o número de mols, né, olhando na tabela periódica, ou então ele vai te dar esse valor, né, do número de mols dele, e fazer a regrinha de 3 e achar a concentração molar. Basicamente é só isso. Tá bom, então. Tudo bem?
Tudo. Tranquilo, gente. Bem tranquila a aula de hoje, não é? É, tá de boa. Vamos fazer uns exercícios, então, lá da plataforma? Ai, Tá vamos o aí. tempo aquele dia ou vai fazer junto com a gente? Então, vamos ver se vocês conseguem entrar na plataforma, né? Eu vou dar, é, eu acho que 15 minutinhos dá para vocês fazerem. Aí vocês me avisam quando vocês terminarem, Sim. Tá. tá certo? Porque aí a gente vai e resolve junto. Tá bem facinho os exercícios da plataforma. Aí vocês fazem lá, tranquilinho. E aí, quando vocês terminarem, vocês dão um ok aqui no WhatsApp para mim que a gente volta na correção, tá bom? Uhum. Ok. Certinho? Então, até daqui a pouco, gente. A aula tá gravada, tá? Depois eu deixo para vocês na plataforma. Ok. Tá, porra, lagartixa, não sei.